todas. Nós começamos agora mais um encontro do ciclo de debates Desafios da Comunicação frente à Pandemia. O ciclo é organizado pelo Grupo de Pesquisa Convergência e Jornalismo, CONJOR, e pelo PPG-Com aqui da UFOP. Bom, para quem não me conhece, eu sou Débora Lopes, eu vou fazer uma introdução super breve antes de passar a palavra para a professora Tatiana Teixeira, que é quem nos interessa mais aqui hoje, né? Eu queria lembrar que o ciclo, ele acontece todas as semanas, até o começo de junho. Na semana que vem, a gente já tem agendamento, nós vamos receber a Bia Guimarães e a Sara Zoubel. Elas são produtoras do podcast 37 Graus e da série especial Epidemia, que está ainda rolando. Elas vão falar com a gente sobre podcast de ciência e pandemia. Hoje, como vocês sabem, a gente recebe a professora Tatiana Teixeira. Ela é do Núcleo de Pesquisa em Jornalismo Científico da Federal de Santa Catarina, UNOPEJOC. Ela é jornalista, tem experiência em divulgação científica e pesquisa tanto em infografia quanto jornalismo científico há anos. Eu agradeço muito a todos e todas que estão aqui pela participação, pela discussão, que eu sei que a gente vai ter depois, tem sido uma característica muito marcada do ciclo, isso está muito interessante, e claro, pela Tatiana, por aceitar o nosso convite, por estar aqui hoje. Dois avisos importantes, como eu falei, a gente está gravando, né, e a gravação da semana passada, que foi do nosso encontro com a professora Verônica Soares, ele já está disponível, ele pode ser acessado pelas redes sociais do CONJOR ou pelo site do CONJOR, que é conjor.com.br. Além disso, o formulário de inscrições para a semana que vem, para o encontro com a Bia Guimarães e a Sara Zoubel, já está online, vocês encontram ele na bio do perfil do CONJOR no Instagram, que é Grupo CONJOR. Bom, agora eu vou pedir para todo mundo dar uma verificada no pé da tela se câmera e microfone estão desligados, porque assim a gente garante uma estabilidade maior na conexão. Hoje, na nossa atividade que integra a Marcha da Ciência, acho que isso é mais importante, porque as redes estão mais sobrecarregadas, né? E que assim a gente garante uma boa conexão. A gente, tanto eu quanto a Aline Monteiro Holmes, vamos acompanhar o chat para atender, falar, esclarecer qualquer coisa e, claro, para passar as questões depois para a Tatiana. Então, Tatiana, pode assumir o barco aí. Muito obrigada de novo. Olá, gente. Estão conseguindo me ouvir? Opa, então tá. Bom dia, né, a todos e a todas. Né? Não sei se vocês estão conseguindo ver minha imagem, porque eu mesma não estou. Mas, enfim, estou muito feliz de estar aqui. Queria agradecer imensamente ao pessoal do CONJOR, né, pelo convite. É uma alegria muito grande. Tá exatamente hoje, coincidiu de ser hoje no Dia da Marcha pela Ciência, de eu estar aqui falando com vocês. Inclusive, antes de começar a falar propriamente do tema, né, que é infografia e visualização de dados na cobertura do Covid, eu queria falar um pouco sobre a questão da marcha e começar dizendo uma coisa que para mim é muito importante, né, que tudo que eu vou falar aqui hoje, eu ter chegado até aqui hoje, eu estar, como a professora Débora disse, que eu pesquiso isso há anos, de fato, são muitos mesmo, assim, estamos chegando a 15, 16 anos de pesquisa sobre infografia, não é pouca coisa, né? Eu fico muito feliz com isso, mas eu só posso estar onde eu estou porque eu tive até aqui, né, até os últimos anos, até um pouquinho tempo atrás, muito apoio do governo brasileiro. Então, muito apoio da sociedade brasileira, né? Porque, em boa medida, é isso. E é fundamental que todos nós estejamos unidos em nome da ciência, em nome do apoio à ciência nacional. Eu fui bolsista PIBIC, olha só, da área de humanas, que coisa, né? Pois é, dessa área que agora estão dizendo que não tem a menor relevância. Eu fui bolsista PIBIC, fui bolsista de mestrado, só não fui de doutorado porque, enfim, não era possível conciliar bolsa com trabalho naquela época, e eu sou muito agradecida por isso. E acho que todos nós temos um dever de lutar para que a ciência brasileira obtenha todo o apoio
que ela merece e precisa para continuar se desenvolvendo, porque, afinal de contas, o apoio à ciência significa apoio à soberania nacional, né, em todas as áreas de conhecimento, todas as áreas de conhecimento. Então, isso é fundamental. Eu não podia deixar de abrir minha fala num dia tão simbólico como hoje, sem dizer isso, né, sem dizer que eu sou fruto do apoio à ciência brasileira, né, que, infelizmente, nos últimos anos caiu de uma maneira terrível e bastante ruim para todo o país, tá? Bom, dito isso, vamos lá falar um pouquinho do tema de hoje, tá? É isso mesmo, viva a ciência, como a Regina Célia está dizendo aqui. É bem isso, em todas as áreas de conhecimento, todas, tá? Isso é muito importante, isso é fundamental. Bom, o que é que eu vou começar falando para vocês? Bom, eu não, é engraçado porque, como eu não estou vendo vocês, é um negócio meio esquisito, mas, e aí eu não sei também as idades, e se em algum momento eu falar alguma coisa que pareça distante demais para a turma mais nova, me dá um toque, tá? Manda uma mensagem aí que eu dou uma explicada melhor. Mas o que é que acontece? Para quem estuda infografia, vem pesquisando infografia, se interessa pelo tema, já deve ter ouvido falar que o perfil está super diverso, tá bom, Débora, obrigada. Mas é assim, tá? Se mudar muito, vocês me falam aí. Falar de alguma coisa que vocês não lembram, não viveram. Mas o que é que acontece? Para a gente falar um pouquinho de história, depois eu vou trazer para mais perto, óbvio, que é o tema nosso, e eu tenho 40 minutos, né? O que é que acontece? O que se diz, né, é que o marco da infografia contemporânea, não estou dizendo que a infografia surgiu aí, tá? A infografia é muito anterior, mas eu não vou contar a história desde o começo, porque senão até amanhã a gente está aqui e não vai. Mas o que se diz é que o marco da infografia contemporânea se dá exatamente com a Guerra do Golfo, tá? A Guerra do Golfo é de 91, e foi ali que houve um uso bastante significativo da infografia. O que aconteceu naquele período, e sendo super resumida, tá, para poder facilitar onde eu quero chegar. O que aconteceu ali é que não havia imagem, ou seja, havia uma censura imensa com relação à cobertura, né, a presença dos jornalistas na cobertura, e mais ainda da questão de fotógrafos e tudo isso. E aí uma solução que os jornais encontraram foi exatamente trabalhar com a infografia. E aí a infografia se desenvolveu, ou seja, ela se estabeleceu como a imagem da guerra, né, digamos assim, se espalhando por jornais do mundo inteiro. Tá? Aquilo foi um marco bastante importante, e passado algum tempo depois, né, muitas críticas foram feitas com relação ao tipo de cobertura, porque era uma cobertura que, de certo modo, tirava o rosto da guerra, né, a presença dos civis, as mortes da guerra, porque havia uma ênfase muito grande nos equipamentos de guerra, né, desde o tipo de equipamento tecnológico que estava sendo usado pelos soldados, enfim, as armas e etc. Bom, eu não vou me aprofundar muito nisso, porque não é o nosso tema, mas é só para trazer isso. Por que eu estou puxando isso? Eu estou puxando isso porque eu arrisco dizer, né, que agora o que nós estamos vivendo com a pandemia vai também se caracterizar como um marco para o uso da visualização de dados nessa dimensão, entendem? Que, ao mesmo tempo, nós temos o mesmo tema em veículos do mundo inteiro sendo trabalhados, né? Então, a presença da visualização de dados me parece bastante significativa quando nós pesquisamos em todos os jornais. Claro, isso não quer dizer que não houvesse e que não se estava usando visualização de dados antes. É claro que não. O que eu estou querendo dizer aqui é que nós temos um uso que se tornou massivo ao mesmo tempo, tá? No mundo inteiro. Então, isso é muito importante, isso é um aspecto bastante relevante para a gente falar. Também é muito importante para nós hoje, nesse momento, né, imagino que muitos de vocês tenham visto ontem, se não viram diretamente, chegou por outros caminhos, né, a declaração do William Bonner, né, no Jornal Nacional, ressaltando o número de mortos, né, e que o Brasil chegou a 8 mil mortos e a nossa relação com esses mortos. E aí, não era exatamente dessa maneira que eu ia começar a nossa palestra hoje, porém, com esse elemento novo, eu vou começar porque eu queria mostrar para vocês uma coisa que são as capas dos jornais de hoje. Então, vejam bem, ontem, né, o William Bonner fala isso no Jornal Nacional, né, eu estou falando de 9 horas da noite,
ressalta 8 mil mortos no país, tá? Em função do Covid. 8 mil mortos com subnotificação. Isso é sempre importante que a gente ressalte. O que eu tenho nas capas de hoje? Deixa eu ver aqui se eu vou conseguir fazer isso direito, viu? Porque eu sou um pouco atrapalhada com esse negócio de compartilhar a tela, mas vamos lá. Eu queria compartilhar aqui com vocês o seguinte, para a gente ver uma coisa aqui que é importante, que é... Peraí. Vamos ver se vocês conseguem ver aí direitinho, tá? Eu consigo ter essa capa, para variar, o Estado de Minas está merecendo todos os elogios e mais um pouco com relação às capas, né? Eu tenho o Estado de Minas com essa capa, dando ênfase, mas eu vou ter a Folha de São Paulo, deixa eu ver se eu consigo aqui. Olha só, eu tenho 8 mil mortos no país e eu tenho a Folha de São Paulo com conta do auxílio emergencial, pode chegar a 154 bilhões. E eu vou ter o Globo, deixa eu ver se vai abrir, destaca 600 mortes por dia. Isso são todas as capas de hoje, mas eu tenho aqui mortos e confinados, né, no número menor. E eu queria mostrar para vocês, mas não está aparecendo aqui. Vamos lá, Estado de São Paulo, que tem Bolsonaro dá aval e Congresso libera reajuste para servidor. E cadê o número de mortos? Meu Deus, que dificuldade, eu não consigo achar. Bom, estou sendo irônica, evidentemente, né? Mas, enfim, para tentar... Vocês conseguiram ver direitinho? Aí, compartilhamento? Acho que sim, né? Bom, por que eu estou trazendo isso para vocês agora? Massa, tá? Show. Eu vou depois trazer outras coisas para vocês aqui com relação a ontem, porque eu vou dizer para vocês assim, olha só a minha ingenuidade, né? Porque o que é que acontece? Eu ontem fui dormir, quer dizer, pensando, não, amanhã certamente as capas vão estar dando aí, fazendo o número de mortos, ainda mais depois desse discurso do William Bonner, e de ter viralizado nas redes, porque eu tinha separado as capas de ontem, né? Depois eu mostro para vocês também. Pois bem, acordei e não, quer dizer, eu começo aqui falando para vocês o seguinte, como não está na capa diariamente, como é que eu não tenho na capa diariamente visualizações de dados com relação a essa tragédia que a gente está vivendo no país? Como é que eu posso ter 8 mil mortos, eu posso ter sérios problemas com relação ao isolamento social, e isso não é manchete, compreende? E essas visualizações não estão na capa. Então, não, Diogo, você fala da questão do fechamento, não, porque os dados estão sendo passados pelo Ministério da Saúde sempre por volta de 5 e poucas, 6 horas da tarde, tá? Então, enfim, depois eu vejo aqui as mensagens, senão dá bola aqui. Mas isso é uma questão muito séria do que está acontecendo. E é claro que eu posso levantar outras questões, e que eu até gostaria de depois conversar com vocês, que é o próprio enxugamento das redações no Brasil, né? Que inclusive fez com que alguns dos nossos melhores profissionais, reconhecidos internacionalmente na área de infografia e visualização de dados, saíssem dessas redações, eles não estão mais nessas redações. E não necessariamente nós tivemos a substituição por outros profissionais, com a quantidade de profissionais, né? Está muito enxuto, e mesmo a questão da própria experiência profissional, inclusive para lidar com esses prazos. A questão dos prazos, gente, eu vou ser bem franca com vocês, tem um marco disruptivo também da infografia, da história da infografia, que é 92, né, com a Copa de com as Olimpíadas de Barcelona, em que, naquela época, 92, então os mais novinhos nem imaginam que era não ter internet, minha gente, assim, era a internet a manivela, né? Todo mundo deve lembrar do tempo do tum, 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 aquele barulhinho bem gostoso daquela época, né? E simplesmente tinha pool de 3 ou 4 jornais em Barcelona, Estados Unidos, trabalhando junto em infografias quase em tempo real para serem publicadas no impresso,
tá? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com relação a essas questões de fechamento, porque nós hoje temos muito mais tecnologia, muito mais condições de fazer com que, quer dizer, informações que são inevitavelmente muito importantes, têm que estar na capa do jornal. Eu não posso ter 8 mil mortos sendo tratados da maneira como estão sendo tratados hoje. Então, por que eu estou falando isso? Porque, claro que eu vou trazer aqui alguns exemplos para vocês, vou mostrar algumas questões que estão acontecendo, mas me parece, assim, que, ok, há um esforço para se fazer, mas a gente precisa entender que tipo de jornalismo vem sendo praticado na média no Brasil. Eu digo do ponto de vista, não estou falando dos jornalistas, eu estou falando das empresas jornalísticas e das suas opções editoriais e das suas opções também profissionais e comerciais no momento em que demitem tanto jornalistas e que com equipes enxutas você acaba tendo dificuldades de fazer trabalhos mais consistentes. Obviamente, e quando eu estava falando para vocês que no mundo inteiro você está discutindo, você está falando hoje sobre visualização de dados e modos de falar e de tratar a pandemia também a partir de uma perspectiva de salvar vidas a partir da infografia e da visualização de dados. O próprio El País, agora, no dia 27, saiu na sua coluna do Ombudsman, lá eles não chamam de Ombudsman, evidentemente, né, mas, enfim, é como a gente chamaria aqui, ele ressalta a importância da visualização de dados, do uso da infografia, e fala especificamente, tá, desse trabalho aqui que eu vou mostrar para vocês, do Washington Post, que saiu no comecinho de março, quando a pandemia estava se constituindo de uma maneira mais significativa ali no próprio Estados Unidos, né? Então, vamos lá. Deixa eu tentar ver aqui se eu consigo também compartilhar com vocês. Opa. Eu acho que é isso aqui. Bom, está em espanhol, tá? Porque foi traduzido. E vocês vão ver aqui o seguinte, uma coisa muito interessante da gente observar, eu vou abaixando aqui para vocês verem daqui a pouco, é que há um trabalho bastante interessante de se utilizar os gráficos, utilizar a visualização totalmente contextualizada com os textos que com o texto que vai tentando explicar o que é que acontece. Inclusive com isso aqui que eu achei muito interessante, a chamada curva exponencial. Então eles reproduzem aqui o que é, e aí vão dizendo como é que a gente deve trabalhar para ver esse crescimento, né? Como foi crescendo, isso a gente ainda estava em 13 de março, né? E para exatamente explicar por que é importante o isolamento, por que era importante o distanciamento social, os efeitos, né, de contágio e etc., trabalhando com metáforas, né? Aí a velha e boa metáfora das bolinhas, para trazer a evolução. Então, tem uma perspectiva bastante didática. Aqui a gente vai vendo as bolinhas, como é que elas vão se organizando, né? E para cada tipo de comportamento, eu vou tendo uma forma de contaminação e de evolução da doença, né? Enfim. Então, aqui vocês vão vendo, e o tempo inteiro ela está trabalhada, ela está com o texto que vai contextualizando a questão em si. Bom, por que isso é importante para nós, né? Por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque esse trabalho foi um dos mais, estava até pelo menos agora em abril, né? Era dos mais vistos no Washington Post, na história do Washington Post. Então, vocês veem que é um trabalho relativamente simples, mas muito difícil de fazer. Mas ele é relativamente simples para quem está vendo e ajuda a compreender algo ali no começo. E aí, alguns leitores do próprio país vinham dizendo que é o tipo do trabalho que ajuda a salvar vidas. Acho que sim, acho que ajuda muita gente a ter uma compreensão mais clara do que está acontecendo. E talvez aí a gente também consiga entender por que a minha ênfase, da minha defesa de que nós precisamos ter uma outra forma de lidar com isso do ponto de vista jornalístico, né, de tratar a pandemia e de dar ênfase à pandemia e ressaltar a própria questão dos mortos e tudo mais. Porque, bom, a gente está num país que saiu uma pesquisa ontem e que 73% da população brasileira já, agora, só nesse período, já se deixou influenciar por pelo menos uma notícia falsa, por uma fake news. Eu estou falando de 100 milhões de pessoas, né, de fake news com relação à pandemia, né, com relação ao Covid. Então, nossa, eu preciso desses tantos recursos que nós temos
para tentar combater tudo isso e trazer informação de qualidade. E aí o próprio Ricardo Cunha Lima, no artigo que eu até indiquei para vocês aqui como sendo uma das referências, o Ricardo, não sei nem se o Ricardo está por aí, talvez esteja, o Ricardo falou sobre essa importância que os gráficos, eles cumprem uma função importante de motivar a população, porque é evidente que a gente, quer dizer, que hoje no Brasil a gente está passando por uma situação, a gente tem pelo menos dois problemas seríssimos, né? A gente tem todo o problema político e a gente tem o problema da pandemia. Então, em termos de cobertura, é preciso, entre aspas, equilibrar isso, quer dizer, é preciso que se trabalhe com essas duas coisas em termos de cobertura. Mas a gente não pode negligenciar a pandemia e, na verdade, em muitos momentos se está negligenciando no tipo de cobertura. Ao mesmo tempo que há algo que é muito dito, né, é que os números eles não podem substituir as pessoas, no sentido de que é muito comum a gente dar ênfase aos números, aos gráficos, aos infográficos, e acabar perdendo de vista as pessoas e as vidas enquanto singularidade, enquanto individualidade, né? Isso na época da Guerra do Golfo, por isso que eu comecei trabalhando isso, falando sobre isso com vocês, é que ali na Guerra do Golfo passado, o tempo que se foi analisar a infografia produzida naquele período, há muitas críticas com relação a isso mesmo, quer dizer, ele tirava a sensibilidade, aquele tipo de trabalho tirava a sensibilidade das mortes em si, né? Do rosto da morte em si, né, se a gente puder falar assim. E os números, eles podem fazer isso. Mas existem alternativas. Então, o que é que eu vou mostrar para vocês? Antes de chegar, eu vou trazer Brasil, tá? Mas eu estou só trazendo alguns exemplos para vocês que são possíveis de fora, para que a gente possa ver modos de se trabalhar com isso e para que fique mais claro o que eu quero dizer aqui. Evidentemente que eu quero deixar muito claro que eu sei as condições de produção no Brasil e eu sei que, infelizmente, os veículos jornalísticos não priorizam as suas equipes. Então, hoje. Então, isso, obviamente, tem consequência na cobertura, tá? Então, não estou querendo dizer que isso seja uma responsabilidade dos profissionais isoladamente. Não é isso, tá? Mas, olha só, deixa eu mostrar para vocês o que é uma coisa que eu achei interessantíssima aqui. O New York Times está fazendo isso. Vamos lá. Eu acho que é isso. Vamos ver. Olha aqui. O que o New York Times está fazendo quando eu entro na home, né? Eu entro aqui, olha só, qualquer dia, eu estou olhando isso há vários dias, eu tenho essa janela aqui, o pior que eu faço com a mão, como se vocês estivessem vendo, desculpa, gente. Essa janela aqui, que eu estou passando o mouse, vejam só, eu tenho, certo, um mapa aí dos casos no mundo, certo? Se eu venho para cá, eu vejo como é que está nos Estados Unidos. Eu vejo aqui, tem os dados de mercado, enfim, mas aqui eu tenho as fotos. E essas fotos, né, a depender do dia, né, eles vão colocando fotos no mundo aqui, de como é que está no mundo, e em alguns casos, quando tem fotos mais fortes, o dia está mais forte, enfim, eu vou ter caixões, vou ter outras questões aí para a gente pensar. Mas quando eu clico aqui, se eu quiser ver mais amplo, eu vou lá e vejo, eu tenho isso contexto, enfim, dados que eu vou conseguindo trabalhar com essa visualização e vou articulando. Bom, quando eu entro hoje, né, aqui no UOL, olha o que é que eu tenho, sabe? Complica, eu não consigo achar visualizações e tal. O que eu vou ter aqui em cima, siga as últimas notícias sobre a pandemia, o país tem 8.536 mortes, mas com uma ênfase relativamente pequena diante das outras coisas que eu tenho, né? O destaque não é dado a isso da maneira que poderia e que deveria ser dado, né? Aqui nessas imagens aqui da crise eu vou conseguindo ver, mas eu tenho que ir clicando, mas vejam só, né? Mesmo assim, eu não tenho nenhum gráfico, nenhuma visualização, tá? No mesmo modo, deixa eu ver aqui é outra coisa do Globo. Então é isso. Mas se eu entro no Globo e tal, vocês vão ver que tá mais ou menos a mesma coisa na Globo.com e etc. Tá? Bueno. É preciso também, claro, né? Quando eu estou falando dessas coisas com vocês, é preciso que a gente também pense um pouco nas realidades de país a país. E que a gente também pense no que nós temos em termos de condições objetivas de produção, mas
como é possível pensar em outras alternativas. Eu não sei se vocês receberam, na época, em março, o prefeito Jean Loureiro, daqui de Florianópolis, ele viralizou nas redes, saiu no Brasil inteiro, o povo recebeu por WhatsApp, inclusive, a minha mãe em Salvador recebeu e me mandou, um vídeo em que ele explicava por que nós iríamos fazer o isolamento social aqui em Florianópolis de uma maneira bastante radical no primeiro momento, né? E ele tentava explicar isso. E eu vou mostrar agora para vocês esse vídeo, imagino que a maioria tenha visto, mas se não, a gente vai conseguir ver. Eu queria que vocês prestassem atenção no uso da visualização de dados, né? Porque aí a gente vai vendo o seguinte, está usado por um político, usado a partir de uma comunicação institucional, mas para a gente ver como é que está essa ênfase. É claro que o que a gente vê hoje? As TVs têm conseguido fazer um pouco mais isso, né? Mas nós temos tecnologia, óbvio, e profissionais para fazer também no online e no impresso. Mas vamos ver aqui. Então, vamos ver como é que está aqui a questão, como é que ele trabalhou isso, né? Então, deixa eu só vou compartilhar de novo aqui com vocês, tá? Para que a gente possa ver. Só vou botar espero que vocês consigam ouvir também, mas eu acho que sim. Tantas medidas restritivas para fazer o tal prefeito de... Pessoal, eu sou o prefeito de Florianópolis. Vou tentar explicar para todos vocês o porquê de tantas medidas restritivas para fazer o tal achatamento da curva. Em primeiro lugar, é preciso ser transparente. Está claro para as autoridades em saúde que muita gente será infectada pelo coronavírus. Apesar de a maioria dessas pessoas não passar de uma gripe comum. Mas se a porcentagem de pessoas infectadas que vão precisar de hospitais é pequena, por que fazer o isolamento social e parar tudo? O problema é matemática. Por exemplo, se 1% de 1.000 pessoas infectadas precisar de hospital, serão apenas 10. Mas se for 10.000 pessoas infectadas, serão 100 pessoas que vão precisar de hospitais. E assim sucessivamente, de uma maneira exponencial. Vamos olhar no gráfico de maneira bem didática. A linha vertical representa o número de pessoas que precisam da rede de saúde. A linha horizontal representa o tempo. E a linha tracejada é o limite que o nosso sistema de saúde suporta. Agora veja como tem acontecido na maioria dos países. Muitas pessoas precisando de saúde em um tempo muito curto, ultrapassando o limite suportado pelo sistema, fazendo com que os hospitais tenham que escolher em quem vai viver ou morrer. O que queremos agora é apenas esticar esse tempo. Se 10.000 pessoas vão ser infectadas de qualquer jeito, que sejam de maneira gradativa, e não tudo ao mesmo tempo. Assim, conforme as primeiras vão sendo curadas, vão liberando leito para as outras, e o sistema vai dando conta de cuidar de todos. Pessoal, isso é muito sério. Bom, não sei se vocês observaram ali, né, em que há toda aquela ênfase no achatamento da curva. Então, de algum modo, o discurso em março foi muito forte com relação a essa questão da importância do achatamento da curva, a importância do isolamento social. Então, nós fizemos, acho que até do ponto de vista de imprensa apareceu bastante, mas depois, à medida que o tempo foi passando, e a situação foi se agravando, e é isso que é o pior de tudo, é que a situação se agravou, nós não temos mais a mesma ênfase, né, nesses números, nesses dados e nas medidas que devem ser tomadas, tanto do ponto de vista individual como do ponto de vista de governo, né, para que a situação possa entrar num equilíbrio mínimo e que nós possamos sair disso, né? E, na verdade, quando os jornais e os portais abrem mão, né, isso aí é minha hipótese, de colocar esses dados em evidência, utilizando os recursos de visualização de dados em infografia, evidentemente que deixam de cumprir um papel social importantíssimo, tá? Não adianta a gente ficar falando só de TV, de outros caminhos, etc., e mesmo assim de TV, depende da TV, depende do programa, né? Em alguns casos a gente vai ter Globo News, mas eu estou falando de TV a cabo, né? Em outros, quer dizer, os médicos que estão aí na linha de frente, nas UPAs e as unidades básicas de saúde, têm relatado um desconhecimento imenso da população com relação a uma série de questões,
E, obviamente, que o governo tem responsabilidade, mas o jornalismo também tem uma parte de responsabilidade sobre isso. E quando eu mostrei as capas para vocês, foi muito nesse sentido de tentar mostrar algumas coisas. Óbvio que eu não estou querendo dizer com isso que a gente tenha que viver um boom desenfreado de uso para qualquer coisa, não é isso. E tem que se saber também como usar. Então, por exemplo, quando um material que está sendo muito comentado e que eu arrisco dizer que vai ganhar, inclusive, ganhar Malafide no ano que vem. Malafide, para quem não sabe, é o Pulitzer, digamos assim, da infografia mundial, né? Vai ser esse trabalho aqui que eu vou mostrar para vocês, mas que eu vou mostrar fazendo alguns comentários, tá? Porque ele vem sendo, inclusive, bastante elogiado, por um lado, e criticado por outro, tá? Vamos lá. Vamos para o Financial Times aqui. Tá. Que é o quê? Bom, o que é que eles fizeram, tá? Eu tenho aqui de novo, eu tenho texto, né, explicativo, e depois eu vou ter uma série de gráficos falando sobre os dados mais diversos, desde mortes diárias até outras coisas no mundo inteiro, né? Então, que a gente vai tendo algumas informações. Por que críticas, né? Vocês vão vendo que à medida que eu for passando, que eu for mostrando para vocês, vocês vão perceber que nós temos algumas, vai mudando a escala dos gráficos, né? E isso não é avisado, mas enfim, é preciso que se lembre que eu estou falando de um veículo como Financial Times, que tem um público bastante específico, né? E que já está acostumado, digamos assim, com essa linguagem. Depois nós vamos ter aqui, ó, também a questão do número de mortes, e aí em vários países do mundo, né? Então tá aqui, e aí você consegue fazer essa comparação nos vários países. Dali a pouco eu tenho de novo, né? Questão de média do número de mortos, contaminados e tudo mais, e assim vai, né? Índice de mortalidade. Depois a gente tem aqui uma coisa já um pouco mais elaborada do ponto de vista de visualização, e que obviamente recebe muitas críticas. Então, quando eu falo, por exemplo, isso eu queria deixar bem claro, quando eu estou falando de uso no Brasil, a gente tem que buscar esse uso simplificado mesmo, né? É preciso que a gente entenda qual é a nossa realidade. Então, aqui, embora hoje, depois eu vou mostrar para vocês, eu possa dizer com alguma tranquilidade que nós já estamos, que os gráficos já fazem parte de nossa vida pós-pandemia, não, durante a pandemia, ainda precisamos tomar cuidado com alguns formatos como esses aqui, que ficam muito bonitos, mas que exigem, né, para a compreensão, um certo mergulho nisso, o que nem sempre é possível ou viável, a depender do público a que se destina. E por aí vai, né? Então a gente vê que tem um trabalho imenso aqui, né? E ao mesmo tempo, olha como esse aqui, por exemplo, para nós, ele é fundamental. Olha como, usando as velhas e boas bolinhas, né? Que algumas pessoas criticam tanto, a gente consegue ter um panorama. Isso o Brasil ainda estava com 6 mil mortes, tá? Com só 6 mil mortes. Agora já está com mais de 8 mil, quer dizer, é uma coisa absurda. Mas a gente consegue perceber o nosso lugar no mundo, sabe? O nosso péssimo lugar no mundo, a tristeza do nosso lugar do mundo. E que nos nossos jornais, de algum modo, isso não está aparecendo, né? Dessa maneira. E que vamos e venhamos, isso aqui não é difícil de fazer, né? Enfim. E aqui a gente tem esse material. Bom, o que é que eu vou ter no Brasil? Tá? Logo no começo da pandemia, o Globo tá com esse material que ele vem atualizando, que é os números do coronavírus no Brasil e no mundo, né? E aí o que é que eu vou ter aqui? Deixa eu só dar uma atualizada nele, porque um F5 aqui para nós, tá? Ô, Rede, ajuda aí. Que esses números são atualizados de mortes confirmadas e casos confirmados, aqui ele vai fazendo isso. Mas, vamos lá. Tá? Então, olha só. Eu não consigo ver esses 8 mil e ficar tranquila. É uma coisa que realmente me choca. Mas, enfim. Vou passar mais para cá.
Ai, amigos. Ô, rede, ajuda as pessoas aqui. Vamos lá. Tá. Então, aqui, ó. A gente tem 8.125.000 casos com subnotificação. Então, uma coisa que é importante que se diga, por exemplo, na Espanha, muitos eleitores têm reclamado disso, de que os números, que até eles deram muita, jornais como É o País, deram muita ênfase aos números, com muitos gráficos, muitas visualizações, etc., mas sem o destaque de que esses números oficiais têm subnotificação, que é um pouco o que acontece aqui no Brasil também. Então, a gente traz os dados, mas não diz, né, que, enfim, que existem muitos estudos que demonstram que eles estão subnotificados. Mas aí a gente vai tendo um trabalho assim, o que é que eu vou dizer para vocês, né? Aí eu tenho o mapa do coronavírus no mundo, aí aqui a gente tem isso, mas sem o número aqui dentro, então a gente vai percebendo como é que está o Brasil, já com uma linha bem parecida ali que eu mostrei para vocês do Financial Times. Mas repare que a posição do Brasil colocada assim parece muito, mas não tanto, assim, a gente não consegue ver esse destaque de Brasil como a gente consegue ver com mais facilidade ali no outro material que eu mostrei, né? Mas então, tem as visualizações, etc. Mas a grande pergunta que eu faço, se, de um lado, no final eu consigo pensar o seguinte, olha, tudo bem, ali eu estou falando para público especializado em finanças, enfim, no mercado financeiro e etc. Aqui eu estou falando para um outro público e eu me pergunto, isso é uma coisa que eu tenho me perguntado desde sempre com relação a visualizações, mas agora um pouco mais, para quem? Ou seja, quando eu produzo esse tipo de material, eu estou falando para quem exatamente, né? Eu estou fazendo um conjunto de dados estatísticos, enfim, para ter um registro e isso ficar devidamente noticiado, enfim, ou em que medida eu estou contribuindo para uma mudança de posicionamento, de compreensão da gravidade do problema e ações efetivas, não só individuais, mas governamentais também, né? Então, essa é uma questão que acho que vale a pena, ou seja, a gente se fazer. Não é só a presença em si, mas o modo como isso vai aparecer. Os recursos que eu utilizo, as ênfases que eu dou, os destaques que eu vou dar, e como isso vai aparecer. Até chegar isso aqui não é uma coisa muito fácil de se chegar na própria página do Globo. E mesmo que eu vá pelo Globo.com, eu não chego aí muito fácil, o que já demonstra a própria opção editorial, né? Enfim. Então, Professora? pois Oi. não. A tela tá parada no Financial Times, a gente não viu o do Globo. Ah, vocês não conseguiram ver? Foi. Tá, Desculpa te atrapalhar. Não, que é isso. Deixa eu só tentar de novo, então. Vamos ver se agora vai, tá? Se não, enfim, peraí, imagina só. Aí vocês me dizem se está indo. Tá indo agora? Agora tá. Agora tá? Tá sim. Pronto. Mas o ouvir, vocês conseguiram ouvir tudo que eu falei, né? Sim, só a tela, que na hora de mudar tinha ficado parada. Tá. Então, é essa tela aqui, ó. Tá vendo? Então, eu tenho aqui os novos casos por dia, que eu vou clicando, ele vai me dando, tá? Mas reparem que não há nenhuma instrução com relação a isso, aquela velha boa história de passe, o mouse para, mas enfim, né? E aí eu vou conseguindo ter esses dados aqui. Mas é isso, é uma grande página estatística, enfim, com esses dados todos. Mas o que eu vou dizer para vocês é que é sem emoção. É isso que eu quero dizer, assim. É algo que parece tão frio, né? E que nos coloca que aí nos leva a fazer uma série de discussões, né? A velha discussão de que o número não tem rosto, né? Mas não é só isso, é o modo como eu vou tratar isso. Deixa eu ver se vocês conseguem ver esse aqui agora, do Nexo? Não, então tá, peraí, deixa eu passar aqui então. Deixa eu sair daqui, deixa eu passar para o Nexo então agora pra gente. Mudar aqui. Aqui. Tá? Agora conseguem, né? Então, o Nexo fez também aqui a questão é uma outra visualização também, mas com o mesmo princípio, e que a gente vai vendo o crescimento, né? Como desde o dia 25 de fevereiro,
até o dia 30 de abril. Eu acho que eles já atualizaram, mas eu não vou atualizar aquela hora não, senão vai travar tudo. E aí a gente vai vendo como vai crescendo e o próprio pico aqui, né, de 15 mil casos registrados por município, mas também aquela velha história de se falar em casos oficiais, né, e não se fala em momento algum de que isso pode não estar subnotificado, né, mas enfim, mas aí é que a gente vai vendo, ó, também o trabalho, aqui eu já tenho um pouco mais de emoção, digamos assim, inclusive na escolha de cores e tudo mais, eu já consigo, mas também há uma frieza nesses dados, né? No modo como esses dados são apresentados, mas, enfim, cumpre-se uma função. Acho que especialmente esse mapa aqui, ele cumpre uma função de nos mostrar o tamanho, né? Da gravidade da situação mesmo, né? Num curto espaço de tempo, tá? Bom, eu acho que por falar em tempo, eu já estourei meu tempo. E eu tinha prometido para a Débora que eu ia fazer em 40 minutos e abrir para vocês. Então, eu só queria. Ah, então tá, Débora, obrigada. Eu queria. Então tá, ela me deixou aqui, eu queria mostrar para vocês o Estadão, que aí também é uma coisa interessante. A gente está falando, né, de visualização e de uma coisa mais animada, com animação. E aí eu queria mostrar para vocês algo que foi feito pelo Estadão esse final de semana, né? Um long form especial, que eu não sei se vocês viram, que eles foram para um hospital de campanha, né, de São Paulo. Então, é por dentro do maior hospital de campanha de São Paulo. E eles conseguiram isso, eles entraram no hospital. Então, eu tenho toda uma narrativa, aí uma história sendo contada, inclusive dos pacientes e tudo. Esse é o hospital de campanha que ele não atende os casos mais graves. Então, porque houve uma decisão em São Paulo de começar a hospitalizar pessoas em situações que não eram ainda mais graves, porque se observou que mandar para casa estava fazendo com que mais gente morresse, porque os casos se agravavam e aí era direto para UTI no retorno. Isso era bem sério. E aí houve essa opção. Bom, é uma reportagem bem interessante sobre isso, uma long form interessante. E aí a gente vai chegando aqui, eu tenho bastante foto, e depois eu tenho aqui esse gráfico, né, com relação à variação de lotação do hospital, tá? Hoje o total de pacientes internados, e quando foi isso, então eu estou falando de 11 de abril até 29 de abril, eu vou ter 413, né, internados. Então, eu tenho fotos muito bonitas, muito emocionantes aí disso. E eu tenho aqui o infográfico figurativo, né, o que a gente chama do infográfico tradicional, não tem nenhuma animação, né, e que mostra aí como é que é o hospital ali dentro, né, como é que é ali dentro. Então, aí a gente vai, que é bem o tradicional, assim, que a gente via nos impressos, né, ainda vê nos impressos, e que faz essa transposição aqui para o online, né? E a gente vai tendo assim, que é uma opção também dentro disso para a gente ver outros caminhos também, né? Que vem sendo trabalhados. E aí, né? Por fim, para a gente começar um debate bom aí, que eu espero que a gente consiga fazer, eu queria mostrar para vocês algo aí um pouco mais polêmico, né? Que é duas coisas que eu quero mostrar ainda para vocês. É isso aqui, ou seja, eu tenho uma coisa muito séria, que é a pandemia chegando no interior do país, e aí a Piauí, né, traz isso com os dados, né, a partir do jornalismo de dados, só que, né, é outra questão que a gente tem que discutir muito, daquilo que eu estava falando, que não é só usar a infografia e a visualização de dados, mas o modo como eu uso e o cuidado, porque eu sei que muitas vezes a gente tem um cuidado imenso de não ser sensacionalista, ou não ser agressivo, ou não ser fatalista, ou não ser isso, ou não ser aquilo, mas às vezes tem que cuidar para não ser, deixa eu achar uma palavra, não ser doce demais, né? Então, eu estou falando aqui, por exemplo, né, que de 29 de março a 29 de abril, em um mês, eu saio de 325 cidades para 2.023 cidades, e aqui, claramente, o designer está fazendo papel figurativo, né? Está só ilustrando.
porque eu não consigo ter a ênfase disso. Aqui eu consigo ter um pouco mais, né? Embora aqui é uma questão de texto, as campeãs de Covid-19, eu acho, quer dizer, campeã é complicadíssimo usar, mas enfim, aí é a professora de edição aqui falando. Mas a gente vai vendo aqui o que é que está acontecendo, e aí eu tenho a representação do vírus, né? E vou conseguindo trabalhar aqui com isso para mostrar também a concentração dos casos. Mas, enfim, é algo que a gente pode discutir aí, a opção por esse design, enfim, né? Coisas bastante sérias, né? De uma cidade do interior ali do Amazonas, que tem 42 infectados por 10 mil habitantes. Então, aí quando se fala do genocídio, ele é real, né? E aqui a gente vai rumo ao interior, e aí se vai trabalhando. Santa Catarina está numa situação bastante crítica também, né? Em que você tem, aqui é com relação, no estado sulista, apenas 17% dos casos estão na capital, em Roraima 90%. E a gente vai vendo também. Em muitas cidades com pouco caso, também aqui fica algo muito do ponto de vista de, né? Aqui é o Refúgio Caipira, o coronavírus ainda não chegou a 4 de 5 cidades, com até 20 mil habitantes, mas a gente pode discutir bastante aí as questões do design adotado, né? Da opção editorial também adotada. Enfim, só para registrar que, de fato, já faz parte do nosso... Por que eu enfatizo tanto que nós deveríamos trazer as visualizações para as capas dos jornais e para as capas dos portais, né? E por que eu estou dizendo que já faz parte do imaginário? Eu vou mostrar para vocês um vídeo também que circulou bastante na internet já, e que mostra claramente como é perfeitamente possível unir a questão política à pandemia, como se elas nunca estiveram separadas, né? Elas estão juntas no Brasil, e essas 8 mil mortes têm uma razão de ser, todos nós sabemos disso. E aí eu vou mostrar para vocês esse vídeo para encerrar, né? E se vocês forem ver várias charges e cartoons, charges, na verdade a maioria das charges, já estão trazendo gráficos o tempo inteiro, né, nas suas críticas, o que mostra claramente que isso já faz parte do nosso imaginário, né, desse momento. E eu vou mostrar esse vídeo para vocês para encerrar também, para mostrar isso. E aí, eu queria trazer uma reflexão, né? Se há um recurso que me parece que pode sim ajudar a conscientizar as várias camadas da população a respeito da gravidade do que nós estamos passando, é exatamente a visualização de dados e a infografia. Eu acho que sim, que pode ajudar muito. E acho que quando os veículos de imprensa optam por um motivo ou por outro, por não fazer isso, por não usar isso, eles de algum modo ajudam, não digo que é intencionalmente, mas ajudam a consolidar a infeliz ideia do, entre aspas, e daí, ou seja, está acontecendo, mas ele não é o meu agendamento principal com a ênfase que deveria ser. E nesse momento eu acho que não existe outra possibilidade, não existe outro agendamento, né? É preciso saber unir essas duas coisas, a política e a pandemia, o tempo inteiro na ênfase real, para que se compreenda efetivamente o que está acontecendo no Brasil hoje e as suas implicações. Eu acho que a infografia e a visualização de dados podem ajudar muito. Enfim, vou colocar um vídeo que vocês já devem ter visto, mas eu vou trazer para fechar essa primeira etapa da nossa conversa, tá? Deixa eu ver aqui. Então, vamos ver se eu acerto. Acho que sim. E por que ele não quer mostrar? Gente. Deixa eu só ver aqui, pegar. Agora vai.
Pessoal, aconteceu alguma coisa, a Tatiana caiu, mas eu vou falar com ela, ela já volta, tá? Opa, estão conseguindo me ouvir agora? Agora sim. Bem-vinda de volta. É, eu não sei o que foi que ele fez aqui, que ele resolveu me derrubar. Mas eu acho que não sei se vai dar para rodar o que tá no. Acho que agora vai. Deixa eu ver. Estão conseguindo? A cada não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar, não, tá ok? O povo saberá que foram enganados por esses governadores e por grande parte da mídia nessa questão do coronavírus. Eu acho que não vai chegar a esse ponto, até porque o brasileiro tem que ser estudado. Vai morrer, gente. Vai. Não tem jeito. 40 dias depois, parece que está começando a ir embora a questão do vírus. Cara, quem fala de eu não sou coveiro, tá vendo? Não sou vendo. E aí? Lamento, quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. Bom, é credo mesmo, né, Débora? Bem isso mesmo, gente. Bom, enfim. Ah, deixa eu só. Ui, acho que é isso. Enfim, acho que agora a gente pode ir para o debate, pode conversar um pouquinho. Queria ouvi-los também e trocar ideias com vocês também agora, tá? E mais uma vez, obrigada aí ao Conjoy e obrigada a todo mundo que está aqui. Tá? Tati, obrigada, muito obrigada mesmo pela palestra, pela aula que você deu aqui. Eu acho que eu gosto muito do conceito de aula, assim, eu acho que reflete muito quando uma coisa é boa. Então, tem alguns comentários que já foram aparecendo durante a sua fala ali no chat, aí eu vou trazer aqui para você. A Cláudia Quadros, ela disse que o Observatório da Escola da UFPR já percebeu que os meios, eles estão falando, sim, mais sobre economia e política, né, como você tinha indicado lá no começo. Sim, e é muito grave isso, né? Esse vídeo viralizou menos, tem alguém falando aqui, eu também acho, esse vídeo viralizou menos do que deveria, e de fato é isso, eles estão dando uma ênfase muito grande nisso, e uma ênfase na economia e política, completamente separada, muitas vezes, né, do panorama da pandemia em si, é completamente absurdo, né, é completamente absurdo o que está sendo feito, e a gente vai ter muito que estudar, viu, eu acho que nos próximos anos nossos aí, a gente vai ter que estudar muito isso, porque é muito grave, né? A gente está falando de vida e parece que está falando de outra coisa. É completamente inacreditável isso, né? Mas que reforça um pouco da velha história que eu não vou entrar aqui, né? Mas que é a velha história do jornalismo de campanha, que vem sendo enfatizado aí há algum tempo, que são as opções editoriais a partir de outras perspectivas, né? Bastante complicadas. É uma responsabilidade grande que a academia tem, né? Total, inclusive de apontar caminho, eu acho muito isso, eu acho que eu queria deixar isso muito claro, assim, quando eu estou mostrando essas coisas e dizendo, e fazendo comparativos, é muito dentro da perspectiva de apontar caminhos, ou seja, a gente pode mudar essa perspectiva, a gente pode fazer algo diferente aí nisso, né, a gente pode trazer outras questões, né, mudar a ênfase da cobertura, muito nesse sentido, porque apontar o dedo, a gente aponta e etc., mas tem que mostrar outras formas de fazer. Eu acho que isso é fundamental. Vamos lá, Débora. Eu, às vezes, me bato para abrir o microfone aqui. Nossa, mas vamos lá. Está pior que eu com as telas. O Sandro Galassa, ele fez um comentário que eu acho que vai muito
ao encontro do que você falou, que a Globo News ela tem feito uma boa cobertura na TV, mas os jornalões, eles ainda estão pecando em relação à profundidade dessa cobertura. Uhum. Sim. O Sandro, gente, tanto tempo que eu não falo com o Sandro. Olá, Sandro. Mas, enfim, o que eu queria dizer sim, e de novo é aquela história, para quem, né? Essa é uma pergunta que eu estou tentando me fazer, e eu mudei completamente, eu estava pesquisando outra coisa, e com a pandemia mudei projeto de pesquisa, mudei tudo. Mas, e aí agora eu estou me debatendo sobre isso, assim, para quem? Então, a Globo News está fazendo, mas é isso, é TV fechada, cara. É uma outra lógica, né? E a gente tem, hoje, por exemplo, o Extra, que era para eu ter mostrado aqui, mas eu esqueci, o Extra fez uma capa espetacular no dia 18 de abril, eu acho, 19 de abril, que é uma capa fantástica, com a ênfase. Ontem, também, a capa de ontem acho que até... Acho que está aqui, peraí, deixa eu ver se eu consigo... consigo, deixa eu tentar compartilhar aqui com vocês, porque aí eu estou falando de jornal popular, que normalmente a gente tem uma um puto preconceito, que na verdade é isso aqui, quer dizer, quando aqui, ó, o Extra fez a capa ontem, eu estou com o prato predileto de Bolsonaro, que é PF do Rio, mas eu tenho aqui, Brasil bate novo recorde e registra mais 600 mortes por coronavírus, isso é destaque também, entende? Isso é importante, quer dizer, eu não posso não tratar disso, eu não posso não dar a devida ênfase a isso. E, enfim, acho que é por aí. Então, a Globo News tem feito, mas o jornalista tem pecado, e pecado muito. Claro, volto a dizer, temos equipes bastante reduzidas, mas não é só isso, né? Bom, se eu vou juntar dois comentários aqui, que eu acho que, embora eles sejam diferentes, duas questões eles dialogam. Um é da Marlise Brenol, ela fala muito bacana a sua exposição, e o quanto, na sua opinião, o ineficiente gerenciamento de dados no Brasil, a subnotificação, a desatualização, os entraves no acesso aos dados públicos, o quanto esse ineficiente gerenciamento impacta nas escolhas editoriais dos jornais em produzir poucas modalidades de visualização de dados ou mesmo em dar menos destaque a esses conteúdos. E aí tem uma outra questão do Sandro, que fala o seguinte: será que a maneira como a imprensa usa a visualização de dados não dificulta o entendimento de que são apenas números? Será que não foi esse um dos motivos do desabafo do Bonner? Tá. Eita, nós. Vamos lá. Eu acho que tem duas questões. Temos as questões da dificuldade nos dados, mas vamos e venhamos que existem outros caminhos e que alguns jornalistas aí têm conseguido fazer. Então, por exemplo, quando eu pego aqui, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vamos para a agência pública, tá? Essa matéria que saiu ontem. Eu tenho, em 2 semanas, o número de negros mortos por coronavírus é 5 vezes maior no Brasil. Não sei se vocês viram isso. Eu vou ter gráficos bastante simples, tá? Que são esses aqui, ó. Muito simples, mas muito significativos, certo? E nos ajudam a compreender, claro, eu tenho um texto, tenho tudo isso, me ajuda a compreender. Saiu ontem, eu não vi isso, claro, estamos ainda 11 horas da manhã, mas enfim, eu não vi isso em outros veículos, além da própria pública, né? E é bastante significativo, ou seja, existem caminhos, sim, existem outras possibilidades, existem caminhos possíveis para se conseguir dados. Hoje, se a gente entra, por exemplo, os cartórios, eles são obrigados a manter dados, e esses dados estão todos, você consegue entrar no portal vamos chamar assim, portal de transparência dos cartórios, e estão dados lá que mostram claramente o crescimento imenso, né, das mortes por síndrome respiratória aguda. Esses dados estão ali, gente. Não está difícil de acessar, não. Está bem facinho de acessar, daria para acessar. Entende? Basta querer acessar e basta querer dar ênfase para isso. Está ali e dá para fazer. Bom, os números, essa velha questão dos números, eu vou dizer para vocês o seguinte: o Ricardo também, no artigo dele, deixa eu ver se eu localizo aqui, tem um trecho que é muito legal, do Ricardo Cunha Lima, em que ele fala que
ajuda, claro, que a infografia pode ajudar, mas que é preciso lembrar que, que também são as histórias, né, que vão fazer com que as pessoas, ou seja, os gráficos, eles são importantes, mas eles não são as únicas coisas importantes, né? E eu acho que é bem por aí, é conseguir trabalhar com isso. Nós temos, sabe por quê? Sabe o que é que me dói? É que nós temos uma tradição no país de uso da infografia e da visualização de dados muito boa e com uma capacidade imensa de aliar aspectos numéricos e também motivos emocionais e enfim, com a ênfase da gravidade da situação. Nós já fizemos isso muitas vezes, já conseguimos fazer isso muito bem. E hoje, o que nós estamos fazendo, tem uma série de motivos para isso, né? Como eu já falei para vocês, o instigamento da redação, a saída de grandes profissionais que cumpriam um papel importante na formação de outros, e as próprias opções editoriais mesmo dos veículos. Então, aí fica complicado. Quer dizer, é claro que eu posso usar números para também sensibilizar. É claro que eu posso usar as duas coisas. Eu posso usar fotografia junto com esses números para dar ênfase e ser capaz de mostrar a gravidade da situação, né? Eu tenho muitos caminhos que eu posso utilizar, linguagens que podem se complementar. Eu posso estar com um texto bem trabalhado e esses números dentro disso, que é como esse que eu mostrei para vocês, do número de negros mortos ali da Pública, né? Que eles, infelizmente, não têm uma equipe maior para fazer a parte gráfica ali, mas eu consigo compreender a gravidade do que está acontecendo, né? Mesmo com recursos um pouco menos elaborados, né? Então, existe uma questão de vontade editorial também, né? Bom, Tati, não estou fazendo, só para esclarecer para o pessoal, não estou fazendo as questões exatamente na ordem que elas foram apresentadas, porque eu estou tentando coordenar um pouco as coisas aqui. Aí tem uma questão da Regina Célia, que ela diz, será que a ineficiência também não representa a falta de imparcialidade jornalística de alguns canais, como CNN Brasil e outros? E a Mariane Ventura, ela pergunta, qual seria um caminho possível para humanizar essas estatísticas? Depois tem mais duas relacionadas com isso, mas vamos devagar. Tá. Caminhos possíveis para humanizar. É trabalhar a estatística, que eu acredito que seja fundamental. A gente está vivendo um momento em que a gente precisa trabalhar números com texto, né, o texto bem trabalhado, para que esses números entrem naquela perspectiva do que eu digo, por exemplo, na infografia, que eles entram como complementares, ou seja, eles complementam o texto, mas eu também posso usar uma série de recursos gráficos que deem ênfase à morte. Morte é morte, entendeu? Se eu boto um morto ali, se eu estou trabalhando com a história da morte como sendo apenas um gráfico ali, uma curva, né, uma linha que sobe ali, e eu não consigo enfatizar isso com os tantos de recursos gráficos que nós temos, é claro que eu estou tirando a cara disso. Se eu consigo fazer uma narrativa, ou seja, se eu consigo trazer esses gráficos para uma narrativa e que dentro dessa narrativa aqueles números ganhem uma outra dimensão, aí sim eu vou humanizar. Porque eu vou contar as histórias, eu vou dizer o que é que está acontecendo, eu vou mostrar o que está acontecendo, é como essa história aqui que eu estava falando para vocês lá do número de negros mortos. Eu sugiro que vocês leiam, porque se humaniza, se mostra o que é que está acontecendo, a gravidade do que está acontecendo, quem é que está morrendo, afinal de contas. Quando eu estou falando desses 8 mil mortos, quem é que está morrendo? E eu não estou dizendo de histórias individuais, a singularização excessiva, né, que já nos ensinou a Adelmo Genro Filho, que não funciona. Não é disso que eu estou falando, né, não estou dizendo de contar, não é fazer como um projeto que é muito bonito, como Inumeráveis, mas que é uma outra lógica, né, que para o jornalismo nós não teríamos condições de fazer agora. Mas é de ser capaz de trazer o número junto com essas outras perspectivas textuais e trabalhar com isso. E do ponto de vista do design, do design em si, tomar cuidado para que o design não se transforme num conjunto de gráficos sem vida. Né? Ou quando eu tento dar um tratamento diferenciado, como aquele da Piauí que eu mostrei para vocês, ele fica quase infantil, né? E que fica pueril ali. Então, é conseguir equilibrar essas questões todas
O que não é, ou fazer coisas que são relativamente simples, mas que já demonstram uma relação com esses números diferentes, que foi aquilo que eu mostrei para vocês ali do New York Times, em que eu abro, ou seja, eu entro no portal, imediatamente eu já vejo ali, o número está como gráfico, ok? Mas eu tenho uma aba lateral ali que me leva imediatamente para as fotos, e hoje essas fotos estão um pouco mais light, mas ontem elas não estavam, elas estavam mais complicadas, mas que dão uma dimensão humana da tragédia, do que está acontecendo. Né? Como as fotos, por exemplo, aquelas fotos emblemáticas do Papa, né? Aquelas fotos dão uma dimensão imensa, humaniza imensamente não só o Papa em si, mas o tamanho da tragédia que a gente está vivendo. Então, eu tenho outros recursos, eu tenho fotografias, eu tenho outras coisas que podem trabalhar em conjunto, são linguagens que devem trabalhar em conjunto. Né? Isso me parece fundamental. E não essa perspectiva de trabalhar com o gráfico completamente limpo, né? Essa estética limpa, essa estética inumana quase, quer dizer, pelo amor de Deus, não é isso, entende? E aí eu acho que a gente vai pagar um preço alto, porque do mesmo modo que aconteceu com relação à Guerra do Golfo, em que depois se houve uma crítica muito grande ao trabalho que era produzido, né, por tirar a vida, né, e a morte daquele trabalho todo, com uma ênfase à tecnologia, como se aquela tecnologia não estivesse matando gente pra caramba. Com a visualização a gente vai viver algo semelhante. Eu acho que vai vir aí depois uma crítica bastante significativa sobre o quanto ela acabou não sendo eficiente o suficiente, né? Em alguns casos, né? Porque é uma é que eu não quero usar muito o termo técnico, porque eu sei que a gente está com uma audiência aí bastante diversificada, mas é como se você realmente limpasse esses gráficos, é como se você tirasse qualquer emoção deles, entende? E aí vira, tanto faz se é de economia ou se é de morto. Isso é absurdo, entendeu? Enfim. Tati, eu acho que vai muito ao encontro do que o Eduardo Fernando e o Ari Moraes falaram. O Eduardo disse o seguinte: é preciso construir uma narrativa completa e não apenas utilizar a infografia. Perfeito. E o Ari, ele fala, existe uma questão aí que é a depreciação feita por consultores e editores em relação aos gráficos, entre aspas, emocionalmente mais incisivos. Uma questão da relação Nigel Holmes versus Tufte. Perfeito. E que aí, os dois estão certíssimos. O Ari, que bom que você está aí, Ari. Que legal estar conversando contigo. E o Ari traz isso, e é uma coisa importantíssima, enfim, que daria muito pano para manga, se a gente pegar algo que o Serra vem trabalhando bastante tempo e vem enfatizando aí, muito, que também é um grande infografista espanhol, que está fora do mercado, né, desse mercado tradicional, e que ele fala muito, ele tem uma coisa maravilhosa. Eu tive a oportunidade de entrevistá-lo quando eu fiz o pós-doc, a gente ficou horas conversando lá, enfim, numa cidadezinha um pouquinho afastada de Barcelona, e que ele falava exatamente disso, né, de como os números, e como a dificuldade de se trazer emoção para esses números, e é bem isso, quer dizer, existem as consultorias, existem ênfases que essas consultorias, elas estavam, até então não tinham trabalhado com a pandemia, né, e ok, para outros temas pode até ser, mas na hora que eu estou falando de vida e morte, tenha santa paciência, gente, não dá para tirar. E aí o Serra fez um trabalho maravilhoso, que ele ia mostrando uma série de gráficos. Eu vou tentar abrir aqui uma coisa que o Herrea, o pessoal do Herrea está fazendo, né, e que pode nos ajudar muito. Ele estava até aberto, mas não, acho que vai atrasar muito aqui a coisa. Mas que estava no link, que eu mandei para vocês o link, que depois vocês podem acessar, acho que a Débora tem aí, pode passar no chat também, que era o que eles fizeram, tá? Deixa eu ver se eu tenho aqui, não tenho, eu até tenho, mas vai demorar muito para eu conseguir achar. O que é que eles fazem? Aí, o escritório do Herré é um dos responsáveis também, na Espanha, é o responsável pela organização do Malofiege. E qual foi o desafio que eles colocaram para a equipe agora? Era exatamente fazer durante esse período inteiro de quarentena, e a quarentena na Espanha está bem rigorosa, todo dia eles estavam fazendo gráficos, a equipe fazia gráficos com alguns aspectos da quarentena, então das emoções da quarentena. E esses gráficos são gráficos que trazem, sim, de uma maneira bastante enfática, interessante, aspectos emocionais, né, para dentro desses gráficos, para falar do que aquelas pessoas estavam vivendo ali dentro.
né? Tem um pouco de humor em alguns casos, né? Mas tem muita emoção, a maioria deles. E aí a gente vai conseguindo perceber, esses gráficos todos, eles estão disponíveis, dá para baixar o PDF, e dá para a gente, claro, não são jornalísticos, evidentemente, mas dá para a gente baixar e perceber, bom, caminhos possíveis, né? E claro que eu não sou jornalístico, mas eu posso trabalhar com aquela mesma linguagem, aquela mesma perspectiva para dentro do jornalismo. E aí o Ari está coberto de razão, quer dizer, a gente vem de uma tradição de algumas consultorias internacionais, né, que acabaram fazendo isso, quer dizer, limpando, trazendo tanta limpeza que complicou, quer dizer, fez com que a gente não tivesse a capacidade, que a gente achasse normal não se emocionar. Então, quando a Regina fala da questão da imparcialidade, é preciso tomar cuidado com esses conceitos, é preciso tomar cuidado com o que é a imparcialidade, é preciso tomar cuidado com o que se está falando, é preciso tomar cuidado com a gravidade da situação, né? Mas aí é uma discussão imensa para a ética jornalística. Bom, Tati, eu vou seguir aqui, tá? Nós temos uma questão da Adriana Nilo, só um segundinho. Ela diz o seguinte: retoma, por favor, o exemplo de Florianópolis. Entre ações cabíveis à gestão pública municipal, mídia profissional e redes sociais, onde você avalia que ocorreu mais a falta de cumprimento da função social? A municipalidade de Florianópolis fez a sua parte e a mídia local? Não ou nem tanto? É isso que você quis dizer? Não, na verdade, o que eu quis mostrar ali foi que, claro, ali no começo, sim, eu acho que houve um trabalho muito grande a comunicação no começo, bem no comecinho, que foi aquele vídeo que eu mostrei com relação ao Jean Loureiro, houve sim, ali a comunicação foi bem eficiente, né? A continuidade do vídeo de Jean é bem duro com relação à questão de que sabia que seria bastante criticado por estar optando por... Foi quase um lockdown mesmo, aqui, né, no começo. Fechar tudo e etc. Teve um momento em que, inclusive, a prefeitura foi mais rigorosa do que o governo do estado. Teve um momento que o governo do estado foi abrindo algumas coisas e a prefeitura foi mais rigorosa, especialmente na abertura do comércio. Demorou mais de uma semana para abrir e fez isso. Bom, a questão da mídia, e isso, de fato, então, quando eu coloquei aquele vídeo para vocês, foi para mostrar muito mais a questão do uso da visualização de dados de uma maneira mais humanizada. Quando eu opto pelos bonequinhos, pelo desenho do leito, por tudo aquilo, de algum modo, até respondendo alguém que me perguntou antes, eu já trago um pouco mais de humanização. Longe da que seja ideal, mas eu já trago um pouco mais. E quando eu falo, quando a gente pensa, quando o próprio prefeito vai puxando ali a curva para falar do achatamento, naquele momento era algo importante para se compreender melhor esse achatamento da curva, aliás, achatamento da curva que sumiu da imprensa, né? Mas, enfim, a gente tem essa situação. Mas, enfim, a gente tem isso aqui que nos ajuda a compreender um pouco melhor o que é que está se passando, né? Então, o que ocorreu ali, e de colocar o prefeito, foi muito em função disso. O que acontece hoje? Quando a gente fala de mídia de Santa Catarina, a situação está bem complicada por aqui, tá? A gente percebe claramente muitos interesses. Temos 2 grupos, na verdade, né, em termos de imprensa, e se pela imprensa local, você vai estar sempre a compreensão de que está tudo bem, até porque os números oficiais, vamos combinar assim, se tem problema de subnotificação, aqui é mais grave ainda. Quando a gente fala do Estado, o Estado acho que ontem estava com 50 e poucos mortos, me falhou agora o número exato. E aí o que as pessoas dizem, mas por que, né, 50 e poucos mortos só? Por que temos que fazer quarentena? Por que temos que ficar em casa? E é isso, esses números estão aparecendo completamente fora de qualquer visualização de dados ou qualquer coisa do gênero, e se ignorando completamente a questão da subnotificação, que agora um trabalho da UFSC espetacular foi feito da UFSC, mais outras 3 universidades, mostrando claramente o tamanho dessa subnotificação e a gravidade disso. Tá? Nós tivemos um editorial aqui de um jornal local que foi gravíssimo, né? Um editorial que tentava minimizar ou relativizar a necessidade de fechamento de comércio e etc. E aí a gente vê os vários grupos de interesse, né, envolvidos nisso, da velha luta da economia versus a pandemia, né, que a gente está vendo no Brasil inteiro, mas aqui de uma maneira mais enfática. Então, quando eu trouxe o vídeo, o que eu queria era apenas e tão somente naquele momento, tratar só da questão do uso da visualização de dados
pela comunicação institucional e que teve um efeito naquele momento muito importante, porque naquele momento, de fato, Florianópolis respeitou o isolamento social. Depois, aí a própria comunicação municipal foi para outros caminhos e a própria mídia local tem trabalhado única e exclusivamente em cima dos dados oficiais, que não tem a dimensão real do que está acontecendo. Tá? Bom, gente, então, no chat aqui do lado, tá, está rolando uma série de indicações de comunicadores para a gente acompanhar, de pessoas que trabalham com visualização de dados, de notícias, enfim, eu acho que é bem interessante. Depois a gente vai reunir isso tudo e vai disponibilizar, né, lá na página do grupo. A gente pode passar para todo mundo que está acompanhando hoje, se as pessoas preferirem também por e-mail, enfim, mas tem bastante coisa ali, eu acho que tá bem interessante. Eu vou seguir um pouquinho aqui com as questões, porque senão a gente não vence, que já mandou até faz tempo. A Sônia Guiar, ela faz uma pergunta, por que você não citou os painéis de dados inspirados na Johns Hopkins University, como o G1, que traz dados mais atualizados que o Ministério da Saúde? Você teria algum motivo? Não, na verdade foi porque não deu tempo, assim, e porque o que é que acontece? Eles estão bem escondidinhos. Na verdade, o que é que eu estava querendo mostrar, né? Que, na verdade, muitas vezes, assim, ó, quando eu entro no Globo.com, que, na verdade, é o caminho principal, né, das pessoas, elas vão ali Deixa eu só entrar aqui, eu vou botar Globo.com e vou abrir, que aí fica mais fácil de eu ir mostrando o que é que está acontecendo. Opa, peraí. E graças a Nossa Senhora dos Dados, o G1 acabou de mudar aqui o G1 não, o Globo.com, que vai nos ajudar aqui. Bom, olha aqui o que é que acontece. Quando eu entro agora, né, mais cedo não estava, mas agora o Globo.com colocou isso aqui. Mostra o brasileiro cresce em 11% com o avanço do vírus, né? Eu continuo não tendo aqui nada de visualização, nem nada disso, mas eu posso entrar aqui. Ai, acho que eu cliquei errado, tá? Eu vou aqui, aí eu vou. Cresce em 11%, mas eu tenho aqui, ó, TV Globo, tá? E aí eu vou indo, ter essa imagem que é bastante emblemática, mas, ó, eu não tenho dados. Então, o que é que acontece? O que eu estava querendo mostrar, né, o que eu quis enfatizar na apresentação, foi mais a dificuldade para a gente conseguir chegar nessas visualizações, a gente chegar nesses dados, sabe? Então, mesmo aqui, ó, cheguei no G1 de novo, enfim. Aí, aqui eu vou tendo, ó, morte por coronavírus no Brasil. Pronto, mas reparem, fica sempre como um gráfico que está lá, né? E de novo, a gente vai só vendo os gráficos, vendo os gráficos, vendo os gráficos, e de certo modo, a gente vai ajudando a uma naturalização na forma como se cobre, sabe? É mais nesse sentido, né? E até para chegar nesses dados que a Sônia estava falando, né? Estava falando, é difícil, a gente não consegue chegar tão rápido assim. A minha crítica é com relação a isso, compreende? É preciso fazer todo um caminho. O que eu estava querendo ressaltar muito é a ausência de uma política editorial e que faça com que isso seja a prioridade do acesso, né? E aí não se chega, não se tem essa informação. Né? Ou melhor, é muito difícil chegar a essa informação, e deveria ser fácil. Por isso que eu estava mostrando a questão ali do New York Times e de outros veículos, eu tenho que entrar e imediatamente poder para isso, sabe? Eu imediatamente tenho que ser chamado para os gráficos, para visualizações e etc. Ótimo, vai para elas. Se tem que ser gráfico assim, que seja assim. A outra etapa, que eu acho que é importantíssima, é discutir aquilo que a gente vinha discutindo, da própria questão do Jaime Serra, das consultorias internacionais e do se tirar determinados aspectos relevantes para a compreensão dos gráficos, para além de ser um gráfico apenas, quer dizer, aquilo que o próprio Ricardo fala para a gente lá no artigo que eu passei para vocês, né, que gráficos são metáforas, né, e que muitas vezes não fazem parte do repertório da maioria, né. Então, tem isso.
Bom, Tati, temos aqui um comentário da Aline Monteiro Holmes. Ela diz, professora Tatiana, gostaria de agradecer pela fala de hoje, em especial pela abertura, com o seu relato de percurso da ciência. Fala muito necessária hoje, nesse período de ataque à ciência. A conferência está sendo muito proveitosa, agradecemos muito a sua generosidade em compartilhar conosco. Acho importante destacar aqui vários comentários nesse sentido da qualidade da conferência, viu? Ô, gente, Obrigada. Obrigada, eu agradeço a vocês. E tem uma questão do Carlos Haurig, que diz, bom, muito obrigada pela sua exposição, gostaria de trazer a questão para a minha área. Sinto que nos meios sonoros, a, entre aspas, visualização de dados é mais custosa. Tem várias questões, a possibilidade do ouvinte se distrair, a impossibilidade de, entre aspas, também desenhar uma linha ou uma barra, por exemplo, uma vocação mais narrativa do texto sonoro. Aproveito para perguntar a sua opinião sobre esses gráficos sonoros, em que as grandezas são apresentadas em tons. Ele pede desculpa pelo tamanho da pergunta. Como é o nome dele? Desculpa. Carlos Haurig. Carlos, eu vou confessar uma coisa para você. Para mim, essa área ainda é difícil. Eu não me sinto à vontade para falar sobre ela, porque eu acho que é muito misteriosa ainda, assim. Como trabalhar com isso? A Débora aí foi melhor do que eu, sem dúvida. Porque, de fato, é muito difícil, né? Se nós já temos algumas questões aí que, inevitavelmente, a gente se bate, e que a gente está vendo aí, né? Quando o AI cita as consultorias, a gente está falando de grandes nomes internacionais, né? Que fazem consultorias para veículos do mundo inteiro, e que nós ainda não conseguimos chegar a um consenso mínimo com relação à aplicação e ao uso, né, da visualização de dados. A infografia, especialmente a infografia figurativa, acho que a gente já conseguiu alguns avanços, mas com relação à visualização de dados ainda temos muitos conflitos e enfim, algumas questões ali se debatendo em torno disso. E aí, quando a gente entra no sonoro, meu Deus do céu, né, eu vou te falar que é muito complicado, muito difícil de conseguir bibliografia. Inclusive, gente, se quiser pesquisar isso, pesquisa. Estamos precisando de gente que pesquisa isso. Pesquise isso, tá? Porque ainda temos poucas pesquisas nesse campo e, sobretudo, pesquisa com relação ao próprio público, né? Para a gente conseguir saber o tipo de impacto que isso tem para esse público específico. Então, eu não me sinto à vontade para te responder de uma maneira mais enfática isso, porque vai ficar no machismo, entende? Não é algo que eu conheça mais profundamente, que eu possa te dizer, olha, o caminho é por aqui ou por ali. Eu realmente não sei. Com relação à questão, por aí acho mais complicado. Em TV, a gente até tem bastante trabalho com relação a isso, e que vem avançando bastante, se vem discutindo bastante sobre. Mas a questão sonora é um desafio, viu? E é um desafio imenso trabalhar com números, né? Para a rádio, de uma maneira geral. Muito difícil, né? Ainda mais nesse momento, assim. Enfim. Desculpa, não consegui te responder com mais ênfase, mas é que eu prefiro ser honesta. Sempre melhor, né, Tati? Não tem jeito, não. Nós temos uma questão. Nós temos uma questão do Rodrigo Cunha aqui, ele diz que um problema muito grande dos veículos brasileiros é a falta de curadoria quanto aos infográficos e a visualização de dados. Os media outlets como o New York Times e o Washington Post mantêm uma conta no Twitter que reúne os gráficos. E aí, só um comentário em relação à questão da sonificação, né, entre aspas, a visualização de dados em som. A gente está começando a trabalhar com isso aqui, né, estamos trabalhando inicialmente com uma experiência da BBC, que aconteceu lá em 2014, depois o programa parou, eles tinham um programa específico de de sonificação de dados, que é muito interessante, e aí a gente está trabalhando, eu estou trabalhando com alguns pesquisadores, como eu coloquei ali com o Marcelo Freire, nessa parte da sonificação, e com o Lua Chagas da UFMT na parte de visualização de dados pensada para páginas de rádio. Nossa, que maravilha, coisa boa! A gente agradece. Muito bom, adorei. Olha, eu acho que tem uma questão que é importante aí para a gente pensar, né? Quando a gente fala da questão da curadoria e tal, o que é que eu vou dizer?
Ah, Rodrigo, né? Eu acho que a gente está alguns passos atrás, cara. É uma coisa que eu não consegui ainda, e acho que eu não vou conseguir nunca, aceitar o desmonte que foi feito das editorias e das áreas de infografia e visualização de dados dos grandes veículos brasileiros. Então, na hora em que se abriu mão dos grandes profissionais, na hora em que se abriu mão de equipes com relação a isso, fica muito mais difícil a gente conseguir avançar. Então, nós não só não temos curadoria, como nós não temos equipes, né? E equipes multidisciplinares mesmo, né? Que nós acabamos tendo em veículos internacionais, nos grandes veículos internacionais, nós temos equipes multidisciplinares, porque você não vai fazer, não adianta ter só o design do jornalista, eu preciso do design do jornalista, do analista de dados, eu preciso, enfim, de gente que manja de estatística, de montão, eu preciso de uma equipe, e eu preciso acreditar que sem equipe não se faz jornalismo, não adianta, jornalismo de qualidade. Então, acho que tudo isso está correlacionado. Então, ter a curadoria seria fantástico, mas tem essa questão do desmonte que é absurdo, né? Então, que a gente está, assim, e dói muito quando a gente pesquisa toda a história, o Daniel fez uma tese maravilhosa sobre isso, e aí que você pesquisa toda essa história da infografia no Brasil e vê o tanto de prêmio que a gente já ganhou, tudo que a gente já ganhou, e que, de repente, isso tudo foi sendo desmontado. E aí aparece a pandemia, chegamos no momento da pandemia que se precisa de mais disso, e cadê? Cadê a equipe para? Né? Fica bastante complicado. Eu não quero dizer que os profissionais que estão hoje não estão fazendo o seu melhor, não é isso que eu estou dizendo, tá? Mas que eles também sabem que são poucos para o tamanho do trabalho imenso que tem e como esse desmonte aconteceu, né? Isso aconteceu na Espanha também, não por um acaso os melhores profissionais estão fora da Espanha hoje, né? Foram para outros veículos aí ao redor do mundo e a gente também perdeu excelentes profissionais que estão no mercado corporativo e estão fora dos veículos. Então é um pouco isso, sabe, Rodrigo? Não dá para ser... temos aspectos assim, de origem que são mais complicados aí e que nos levam ao quadro que a gente tem hoje, né? E para essas críticas que eu fiz aqui, né? Com todo o respeito que eu tenho aos profissionais que estão dando o seu melhor. E se o editor não coloca... É um problema do editor não jogar na primeira página, entendeu? Na home do UOL e etc. Esse material que se tem, que é possível fazer diante das circunstâncias, né? Acho que é bem por aí. Mas, pô, se ele tivesse curadoria, ia ser maravilhoso. Bom, eu vou fechar aqui com um comentário do Ricardo Cunha Lima, que agora já são 11h28. Ele diz o seguinte: o Serra fala da emoção não apenas de números. A nova tradição da visualização de dados parece muitas vezes crer que o mais importante é mostrar os dados de forma fiel e neutra, mas pouco é falado sobre a importância. Opa! Débora, perdi o som. Professora Oi. Tatiana, eu vou seguir aqui. Eu acredito que a Débora tenha caído. Eu vou só recuperar o que ela estava falando, que era do Ricardo Cunha Lima, né? Sim, é isso. Ele fala o seguinte: o Serra fala da emoção não apenas de números. A nova tradição de visualização de dados parece muitas vezes crer que o mais importante é mostrar os dados de forma fiel e neutra, mas pouco é falado sobre a importância de se valorizar os diferentes públicos, a retórica da informação. Não, tá perfeito esse comentário do Ricardo. Obrigada, Ricardo, obrigada por estar aqui. Sem dúvida, eu acho que, assim, o que é que acontece? Tem uma coisa que a gente precisa falar também, né? A gente está falando muito das redações, mas nós precisamos falar das escolas, tá? E eu digo dos cursos de jornalismo. Então, aí tem uma coisa que há muitos anos eu defendo, né? Eu acho que infografia deveria ser disciplina obrigatória nos cursos de jornalismo, infografia e visualização de dados. A gente tem uma tradição, infelizmente, nos cursos antiga, longa, de ênfase muito no texto, né? Então, normalmente, os cursos têm 452 redações. Estou exagerando, tá, gente? Mas tem muitas disciplinas de redação e praticamente se negligencia, ou se trabalha muito pouco, o ensino do design da informação. A gente esquece, entre aspas, que existe uma coisa chamada jornalismo visual,
né? É preciso se ensinar isso nas escolas. Nos cursos de design isso também ocorre, né? A parte de design editorial nem sempre é tão enfatizado assim. Então, a gente tem esse problema. Então, tem um problema de formação aí, que quando o Ricardo fala essas coisas que está falando, e com muita propriedade, a gente precisa lembrar da própria formação lá na base. Isso não é discutido nos cursos de jornalismo, é muito pouco discutido nos cursos de jornalismo. E aí, quando se vai para uma redação, muitas vezes sem ter parado para fazer essas discussões já dentro do seu processo de formação na graduação, de tal modo que se possa perceber que, quer dizer, é preciso experimentar também dentro das universidades, apontar caminhos dentro da universidade. A gente às vezes fica muito refém de que esses caminhos sejam apontados pelo mercado. E quando nós temos um papel fundamental aí, enquanto universidade, de apontar esses caminhos possíveis, né, para que se discuta toda a questão da retórica, a narrativa, fazer com que essa narrativa seja uma narrativa que consiga trabalhar com a questão dos números, da visualização, mas sem perder a humanização, que eu consiga entender o que significa essa objetividade dos números, inclusive entendendo um livro clássico de 54, né, mas que já está aí, que é reeditado até hoje, né, que nos mostra como as estatísticas não são exatas, né? Então, a gente tem aí uma série de aspectos que são fundamentais e que precisam ser trabalhados. Número, estatística não é exato. Número não é exato. Olha que coisa, né? Né? E tudo isso é a ênfase que eu dou e como eu trabalho e faço tudo isso. E essas questões precisam sim ser discutidas dentro da escola de jornalismo, com ênfase na visualização de dados, na produção de visualização de dados e infografias de uma maneira diferenciada, para que a gente possa também apontar caminhos para o mercado. Então, o Serra, desde sempre, quer dizer, a infografia que é tida como a infografia emblemática, né, mundialmente reconhecida como emblemática, foi uma infografia que foi feita toda à mão há 20 anos, né, da Baleia Franca, e que é um trabalho espetacular do cara, mas que o Serra, né, trabalha muito em torno disso. Essa é uma briga insana, velha briga insana do que vamos dizer, por que vamos dizer, quando vamos dizer, e sobretudo para quem vamos dizer. Eu acho que essa pergunta precisa estar, quando a gente trabalha com visualização de dados, essa pergunta é fundamental. Para quem eu estou falando? Essas pessoas vão ser, para quem eu estou falando, elas vão ser capazes de entender, eu estou preocupado mais com a estética do que eu estou fazendo, ou com a compreensão que eu vou levar, né? E no caso específico de uma pandemia, as ações que esses números podem, a forma como esses números podem, essas visualizações podem influenciar na ação das pessoas e, portanto, podem contribuir de uma maneira efetiva para salvar vidas. Eu acho que isso tinha que ser a ênfase o tempo inteiro, sabe? Infelizmente, não é o que está acontecendo, né? Como opção editorial, não é o que está acontecendo, especialmente em termos de Brasil. Quer dizer, eu não vou admitir, assim, eu quero falar muito francamente que eu fico realmente indignada e divido o coração com vocês, que eu fico completamente indignada de abrir todos os portais hoje, ou abrir todas as capas de jornal hoje, e eu não estar vendo 8.000 mortos como ênfase. Eu não consigo, entendeu? Não tem nada que consiga me explicar, para além das opções editoriais que nós bem conhecemos, né? A ausência desses números como manchete principal, de todos os portais, de todos os jornais brasileiros. Tati, agradecer demais a sua presença aqui, né? Queria saber se você quer colocar mais alguma coisa para finalizar, enfim. Não, eu queria sim, eu queria muito agradecer ao Conjor por esse convite, agradecer a todo mundo que ficou aqui até agora, dizer que, evidentemente, a gente está no curso da pandemia, então as coisas estão acontecendo agora, fazer uma análise sobre, discutir, é sempre muito difícil, muito desafiador, porque nós estamos exatamente no meio desse furacão, né, mas que é muito importante a gente estar fazendo essas discussões continuamente, parabenizar vocês demais por essa iniciativa, né, eu acho muito importante nesse momento. E, enfim, desejar a todos muita saúde, né? Fique em casa, quem puder, fique em casa. Que estejamos juntos nessa luta toda, e só por fim falar isso, quer dizer, a ciência brasileira sobrevive e espero que estejamos todos juntos para que ela também consiga passar por essa etapa difícil aí, não só sobrevivendo, mas enfatizando cada vez mais a sua importância, né? Bom, gente, então eu agradeço novamente a Tatiana, agradeço todo mundo que participou aqui
com a gente dessa discussão, acho que foi novamente muito produtivo. Estou muito feliz que essa tem sido uma constante no ciclo, né? Queria lembrar que na semana que vem a gente continua com o ciclo, na quinta-feira, a gente só vai ter o ciclo fora da quinta-feira na última semana, porque é feriado, então a gente vai fazer na quarta. Mas até lá, a gente faz sempre às quintas-feiras. Semana que vem a gente recebe a Bia Guimarães e a Sara Zoubel, do podcast 35 Graus e da série especial Epidemia. Já está disponível o link para inscrição, para quem quiser participar, e eu vou compartilhar tudo isso que circulou nesse chat e nas indicações da Tatiana na página do Conjó, e se vocês acharem melhor, também por e-mail com o grupo, tá bom? De novo, obrigada, Tati, parabéns pelo trabalho aí no PJOC. Obrigada, gente. Obrigadíssima. Até mais. Até mais, gente.